Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento. Reprodução e desenvolvimento dos animais, ok? Vamos começar falando sobre a origem da nossa vida. Nos originamos quando o gameta masculino, conhecido por espermatozoide, encontrou o gameta feminino através de uma relação sexuada. Afinal de contas, nós somos provindos de reprodução sexuada, e esses gametas se encontraram e formaram uma célula chamada célula-ovo ou zigoto, ok? Esse instante da fecundação ocorre logo após as 24 primeiras horas após a relação sexual, que nós descrevemos em outros momentos. Aí, depois de aproximadamente 7 dias, a estrutura embrionária ela se instala no endométrio, ok? Daí acontece todo o desenvolvimento que nos seres humanos dura 40 semanas, ou 9 meses. Já nos elefantes duram 2 anos. Bom, mas nós estamos falando de seres humanos, ok? 20 dias, aconteceu a formação do sistema nervoso, um sistema nervoso primitivo. 3 a 4 semanas, o coraçãozinho do bebê começa a bater. 12 semanas, o cérebro já teve sua formação completa, a estrutura cerebral. De 24 a 28 semanas, acontece a formação do pulmão. O pulmão não vai começar a funcionar aí, porque o embrião em formação, o feto, ele agora está recebendo todo o ar que necessita, o oxigênio que necessita, da sua mãe, através da placenta. E com 40 semanas vem o nascimento, e aí está o rapaz aí com o neném no braço. Ok? Todo mundo lembra dessa história? Vamos para mais. Bom, hoje em dia nós falamos de células-tronco. Células-tronco, elas são classificadas como células-tronco totipotentes e células-tronco pluripotentes. As células-tronco totipotentes, elas originam toda e qualquer célula do nosso corpo. As células-tronco pluripotentes, elas originam células específicas, ok? Estudamos muito células-tronco a partir do desenvolvimento embrionário, a partir da necessidade de fazer clonagem, e algo que as pessoas estudam bastante a partir de hoje. Bom, como é que foi então a formação? O ovócito, aí está escrito óvulo, mas entenda que é o ovócito secundário, foi fecundado pelo espermatozoide e formou a célula-ovo. Célula-ovo, totipotente, como eu já falei para vocês. Por que é totipotente e as outras têm nomes indiferenciadas e diferenciadas, professor? As células-tronco totipotentes, elas têm todos os seus genes ativos. E aí elas começam a tornar-se inativas em parte dos genes. Elas então tornam-se indiferenciadas. Ainda mais inativa genes. Aí elas são chamadas de células diferenciadas. E aí a gente tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as células nervosas, as nossas células epiteliais, os nossos osteócitos, os nossos adipócitos e todas as demais células diferenciadas no nosso corpo, ok? Vamos adiante. Professor, há indivíduos que se formam e que nascem juntos. Esses são chamados de gêmeos. Então, várias questões sobre gêmeos já foram realizadas no Enem, tá? Então, nós temos aí a primeira. Gêmeos podem ser
univitelinos ou bivitelinos. Quando que eles são univitelinos? Quando eles se formaram a partir de um único ovócito e de um único espermatozoide. Eles são idênticos. Então nascem dois garotos, ou então nascem duas garotas. Nunca nasce um garoto e uma garota de gêmeos idênticos. Nos gêmeos fraternos, ou gêmeos bivitelinos, pode nascer dois garotos, dois meninos, né? Ou então pode nascer duas meninas, mas isso é coincidência. Por quê? Eles são diferentes. Eles são gêmeos porque eles foram desenvolvidos no mesmo útero e ao mesmo tempo. Mas eles têm placenta e saco amniótico diferentes. Ok? Vamos adiante. Vamos então falar das questões do nosso Aprova Enem. Questão lá na página 41, uma das questões comentadas, a segunda da questão comentada, das questões comentadas que tem no livro de vocês. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação. Professor, não sei o que é criopreservação. Criopreservação é quando se preserva em uma estrutura como um nitrogênio líquido, tá ok? Que é bastante frio, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de, vamos lá, de multiplicação lenta, comunicação entre elas, ou entre as células, adesão a diferentes tecidos, diferenciação em células especializadas ou reconhecimento de células semelhantes. Acertou quem colocou que a diferenciação em células especializadas, ok? Por que elas são assim? Porque elas são totipotentes. Daí podem se tornar qualquer uma das outras células que nós temos, das nossas 218 tipos de células que temos. Vamos para mais um. Questão 6, página 43. Diz o seguinte: as células tronco, ou a célula tronco, é definida como a célula com capacidade de gerar diferentes tipos celulares e reconstituir diversos tecidos. As células tronco podem ser chamadas de adulta e embrionária. As células tronco adultas mais facilmente disponíveis são as células tronco hematopoéticas ou hematocitopoéticas, cujas principais fontes são a medula óssea e o sangue de cordão umbilical. Essas aí originam as nossas células sanguíneas. As células tronco embrionárias são definidas por sua origem e são obtidas de embriões no início da blástula, quer dizer, no início do desenvolvimento embrionário. Fazem que apresentam cerca de 150 células. Quer dizer, uma célula formou-se pela união de espermatozoide e ovócito. Daí houve uma primeira segmentação ou uma primeira divisão mitótica. Uma originou duas. Daí duas originaram quatro. Quatro originaram oito. 8, 16 e assim por diante até nós termos aproximadamente 150 células. Daí ainda são indiferenciadas, são células tronco embrionárias. Então tá, as células tronco embrionárias são retiradas exclusivamente do embrião, no início da blástula, pelo fato de ele ser capaz de induzir a divisão de células específicas, ainda não, né? Possuir células capazes de originar todos os tipos de células, parece que essa aí é a correta, mas vamos ver. Possuir os 3 folhetos germinativos já diferenciados, pessoal, os folhetos embrionários, eles ainda seriam originados ali. Então nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Mas pelo conceito que nós temos é que ele vai originar todas as células do corpo, não só essas 3 aí dos folhetos. Bom, ser a fase embrionária com o maior número de células, não. Poucas células, só 150. Apresentar poucos tipos celulares já diferenciados, nenhum tipo diferenciado. Ok? Então a resposta correta é a letra B, possuir células capazes de originar todos os tipos de células. Ok.
Entenderam? Copiado? Vamos adiante. Falando de mamíferos, desenvolvimento embrionário de mamíferos. Os mamíferos, eles são classificados em 3 grupos. São os eutérios, ou então eles são chamados de placentários. São os metatérios, que são os marsupiais, tá? Professor, e tem mais um, que são os prototérios, não é isso? Isso, prototérios, ou monotremados. Bom, quem são eles? Placentários são os mamíferos que têm a placenta bem desenvolvida. E esses seres, ou mamíferos que têm placenta bem desenvolvida, eles têm uma gestação mais longa, porque eles vão alimentar o embrião durante muito tempo, tá? Ou podem alimentar durante muito tempo. Os marsupiais, eles têm uma placenta pouco desenvolvida. Daí, o desenvolvimento embrionário dele é mais curto. O filhote nasce e vai permanecer ligado à mãe. No caso, nós temos os cangurus. Aqui na nossa região, nós temos a mucura, o nosso gambá, ok? O filhote nasce e vai para o marsúpio, que é a bolsa que a mãe carrega. E ali ele vai recebendo alimento até que cresça e possa se tornar totalmente capaz de viver sozinho. E os prototérios, ou monotremados, desses nós pouco ouvimos falar, mas já ouvimos falar de ornitorrinco e equidna, talvez. Esses são os mamíferos que põem ovos. Eles apresentam, inclusive, cloaca. O que é a cloaca? É aquele mesmo que a galinha tem, que tem a junção, ou a estrutura pela qual sai o ovo, ou a reprodução, pela qual saem as fezes, tá? Então tem várias, e o xixi, por onde passa todos esses. Exemplo, equidna e ornitorrinco, não é comum na nossa região. Nós vamos encontrar equidna e ornitorrinco lá pela Austrália. Bom, vamos adiante. Os mamíferos, eles apresentam glândulas mamárias, sebáceas, sudoríparas, dentes diferenciados, apresentam pelos, apresentam glândulas mamárias. Professor, mas eu sou menino e eu não tenho glândulas mamárias. Tem, só que não funcional, ok? Apresenta 7 vértebras cervicais, uma girafa tem um pescoço bem longo, mas ela só apresenta 7 vértebras cervicais, tá? No pescoço. E são endotérmicos, ou homeotérmicos. Beleza. Mamíferos têm circulação fechada, coração com 4 cavidades, sistema urinário com rins e bexiga, sistema digestório formado por um canal, glândulas associadas e ainda tem encéfalo bem desenvolvido e respiração por pulmões. Legal. Essas são as características dos mamíferos, inclusive nós. Bom, aí o momento, ou o tempo de gestação, tá? Reparem que os monotremados têm um período curto, os marsupiais também, tá? Só que os dos marsupiais, eles vão permanecer ligados à mãe, lá na bolsa, no marsúpio, se alimentando, recebendo o leite. E os eutérios, os placentários, têm uma gestação mais longa, ok? E aí depois tem o período de lactação, de se alimentar desse leite materno. Legal, vamos para as questões propostas no livro de vocês. O período de gestação, essa é a questão 4, lá da página 43. De gestação dos marsupiais, costuma ser muito breve. Em geral, já falamos disso, hein? Por volta de 40 dias. Os frágeis marsupiais nascem com cerca de 2 a 5 centímetros de comprimento. Ainda não enxergam nem possuem pelos. No entanto, a maioria deles apresenta membros anteriores bem desenvolvidos, assim como fortes músculos faciais e da língua. O rápido desenvolvimento, pergunta, dos músculos e membros anteriores é explicado, pois o filhote deve. Será que o filhote deve
segurar-se dentro do marsúpio para manter-se aquecido e emitir sons para obter alimento? Não, ele já recebe o alimento lá sem emitir sons. Segurar-se, não precisa chorar para ter o leitinho não, tá? Ter o alimento que necessita. Segurar-se nas costas da mãe e alimentar-se de parte do alimento que ela obtém? Também não, também não. Segurar-se dentro do marsúpio e alimentar-se de leite materno para terminar seu desenvolvimento? Opa, parece que esse aí está mais correto. Segurar-se dentro do marsúpio e alimentar-se dos anexos embrionários presos a seu corpo. Os anexos embrionários, eles estavam lá junto, junto do útero, tá? E não aí no marsúpio. Segurar-se junto ao corpo da mãe e emitir sons para obter alimentos parece a primeira, a letra A. Resposta correta, então, qual que é? Letra C. Segurar-se dentro do marsúpio e alimentar-se de leite materno para terminar o seu desenvolvimento. Ok? Até atingir a vida madura e poder ficar independente desse corpo da mãe. Não que ele não goste de ficar junto à mãe, né? Bom, vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam todos compreendendo, estejam fazendo as questões que são propostas no livro de vocês, tá? Mas vamos para mais uma. Lá na questão 5, página 43. Cientificamente, define-se anencefalia como uma malformação decorrente do não fechamento do tubo neural do embrião. Tal problema ocorre no período crítico, que varia do 21º ao 26º dia. O diagnóstico pode ser feito no pré-natal a partir de 12 semanas da gestação, por duas maneiras, ultrassonografia e dosagem de uma proteína, denominada alfa-fetoproteína, encontrada no soro materno e no líquido amniótico. Essa malformação durante o desenvolvimento embrionário acarreta em problemas. Então vamos lá. Em problemas na formação dos folhetos embrionários. Folhetos embrionários se formaram lá no começo e não no 21º e 26º dia. Na divisão do mesoderma em blocos transversais, que são os somitos ou sômitos, às vezes você vai encontrar essa palavra com acento. Na formação de blastóporo, esse blastóporo ele se originou bem antes do 21º e 26º dia. Nós vamos falar aí de 3, 7 dias, tá? Na formação da notocorda, essa notocorda ela vai se originar antes também. Ou no desenvolvimento do sistema nervoso central. Opa, eu acho que a resposta correta é a letra E. Ok? Que foi a última parte aí do desenvolvimento. Vamos para mais uma. De novo, a prova Enem 1, página 44, questão 7. Em muitas espécies de peixes e anfíbios, as fêmeas liberam seus gametas na água e os machos espalham espermatozoides nas proximidades. Nós temos aí o caso da fecundação externa. No caso dos mamíferos, da fecundação de todos os mamíferos, a fecundação é interna. Então tá, continua a questão. No caso das galinhas, após a fertilização interna, os ovos são postos e os embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe. No ovo, né? Tartarugas abandonam os ovos na praia, pássaros chocam no ninho. Embora a fecundação nos mamíferos seja sempre interna, a estrutura discutida no texto está presente em um grupo. Essa coisa de colocar o ovo, hein? Um representante possível desse grupo de mamíferos é vamos lá, é o ornitorrinco, é o canguru, é o morcego, é o humano, é a baleia. Baleia põe ovos? Não. Humano põe ovos? Também não, nunca vi. Morcego põe ovos? Ah, não, já que eles vivem lá em cima, se eles pusessem ovos, ia cair, ia quebrar ovo. Ih, rapaz, canguru põe ovo? Nunca vi um canguru, não, mas os cangurus ficam no marsúpio, lá nascem com 2 centímetros, se deslocam até o marsúpio e aí, depois de 6 meses, 8 meses, eles saem dessa bolsa da mãe deles. Mas o ornitorrinco, ele põe ovo, ok?
Então a resposta correta, letra A. Pessoal, valeu. Pessoal, fiquem com Deus, acessem a nossa plataforma e até breve. Tchau!